Olá, querido viajante das palavras e das histórias de todos os mundos. Eu sou Ed Van Fel, bem-vindo ao Livros com Bolo. Estamos lendo Crônicas de Limiar, volume 2, A Espada dos Dragões. E se você está curtindo a leitura e também os vídeos aqui do canal, eu peço que você se inscreva, que você curta, comente, que isso me ajuda bastante a crescer o canal. E se você estiver também curtindo as histórias, os livros estão em versão impressa lá no linhastortas.com e também em e-book, também impresso na amazon.com.br. Então é só procurar lá, os links estão aqui na descrição. Vamos hoje para o capítulo 25. Capítulo 25. O Pesadelo. A noite estava fria. As noites eram sempre frias em Fred Krolig. Localizado numa parte alta, a cidade tinha longos invernos. Depois de se degladiarem com seus próprios fantasmas e dilemas, Dirk e Romano mergulharam no descanso do sono profundo. Estavam cansados da longa viagem e o corpo, em algum momento, se rendeu à exaustão. Dirk estava tendo um sono inquieto. Sentia que havia algo errado, como se algo ruim estivesse à espreita, algo contra o qual ele não pudesse se defender. Algo que estivesse apenas esperando pacientemente o momento certo de dar o golpe final. Viu um homem de manto pesado num canto escuro do quarto. Quanto mais olhava, mais ele se tornava nítido, embora não pudesse ver seu rosto. Ouviu sua voz que ecoava por todo lugar num timbre que lhe era desconfortavelmente familiar. Você tem amigos demais. Sentiu uma súbita tonteira e sentiu-se cair. A atmosfera ficou densa. Ele viu Vanna virar para ele e sorrir, daquele jeito encantador que sempre o conquistara. Viu Gruff dar suas risadas depois de pregar uma peça em alguém. Amigos são como família, tornou a voz que parecia perto demais. Uma família que escolhemos. Isso os torna muito especiais, não? E muito raros. É uma pena quando perdemos um deles. E então ele viu Romano, o amigo que estava com ele desde criança, o amigo que o defendia e que era como um irmão para ele. Ele o viu numa taberna escura, tentando falar com ele. E então ele era pego por homens cruéis e era espancado. Ouviu o próprio coração se acelerar, mas nada saía de sua garganta e não conseguia se mover para tentar impedir. Viu o sangue escorrer, viu os olhos assustados do amigo e aquilo não parava. No seu íntimo, sabia que aquela cena tinha sido interrompida e a vida do amigo tinha sido salva. Mas esse momento não chegava. E ele caiu de joelhos e foi chutado, cuspindo sangue, tentando se defender, enquanto os golpes continuavam. Ele tentava se arrastar para longe. Seus agressores deixavam, rindo, apenas para puxá-lo de volta e continuar as sevícias. Seu braço foi quebrado e ouviu-se o estalar dos ossos sendo partidos. Esmagaram suas mãos, dedo por dedo, divertindo-se com cada grito que ele dava. Quebraram suas pernas e então sua mandíbula. O sangue encheu o lugar, até que ele simplesmente não se moveu mais. Dirk acordou suado e ouvindo gritos que levou alguns segundos para perceber que eram seus. Romano estava sentado na beira da cama dele tentando contê-lo. Dirk, calma, você estava tendo um pesadelo. Quando finalmente se acalmou, Dirk olhou para o canto onde vira o homem, mas não havia nada. Já estava amanhecendo e o quarto recebia, por uma janela embaçada, uma luz difusa e cinzenta. Nossa, deve ter sido um pesadelo daqueles, disse Romano, ainda preocupado. Dirk enxugou o suor da testa. Foi sim, murmurou, na dúvida se deveria contar ao amigo que vira. Romano se levantou e pegou a bolsa que continha suas roupas. Já vai? Perguntou Dirk sentado na cama. Sim, quero tentar vê-la no templo. Ela costumava ir todos os domingos pela manhã. Como vai fazer? Não sou nenhum cretino, disse Romano, tirando a camisa com que dormira e colocando outra em muito melhor estado. Não vou falar com ela na frente de outras pessoas. É uma mulher casada agora. Vou tentar falar com ela em algum lugar privado.
Dirk se levantou e foi até a janela. A neblina estava muito forte, quase não dava para ver nada. E você? Perguntou o Romano, terminando de se arrumar. O que pretende fazer com seu dia? Vou visitar o templo onde comecei meus estudos. Gostaria de rever algumas pessoas por lá. Ah, Romano se virou para ele. Então, pareço apresentável? Dirk sorriu. Parece sim. Vai fazê-la se arrepender. Romano riu. Então respirou fundo e partiu, desejando ao amigo um dia bom. Na porta, ele se virou. Dirk, tenha cuidado. O loiro anuiu com a cabeça. Mesmo sabendo que ele tinha inimigos ali, os mesmos que tinha em casa, era com o amigo que se preocupava. O pesadelo que tivera tinha sido medonho. Porém, sabia que presenciara algo similar há poucos meses. Ainda tinha que lidar com o que Balzu e Algol lhe fizeram, e os pesadelos eram uma prova disso. Levantou-se e também começou a se arrumar. Tinha planos para o dia e até pretendia passar no templo, mas havia um lugar que gostaria de ir antes. As ruas de Áquila da noite continuavam as mesmas e o movimento estava começando àquela hora do dia. Dirk passava em seu cavalo Voael, que chamava a atenção de alguns habitantes. A neblina começava a se dissipar, dando lugar à luz difusa de um dia nublado. Passou pelo templo onde começara seus estudos, mas não parou. Seguiu adiante, até algumas ruas depois, chegar numa casa de pedras com área ao redor. Observou seu antigo lar longamente. Desmontou e passou pelo pequeno pórtico de entrada. Chegou à porta de entrada e viu que estava trancada. Pegou uma chave do bolso, preta, grande e velha. Encaixou-a na fechadura e ouviu o som dela girando. Abriu a porta devagar e entrou. Respirar aquele ar de novo foi estranho. Os olhos azuis perscrutaram toda a sala. Estava mais empoeirada e mais abandonada do que quando se lembrava. E se perguntava se seu pai e seu irmão ainda viviam ali, ou se tinham, como parecia, abandonado o lugar à própria sorte. Dirk caminhou lentamente pelos aposentos, vendo em sua mente como eram 10 anos antes. Ouviu a voz dos irmãos, sentiu o toque aveludado de sua mãe, sentiu o aroma dos biscoitos que ela fazia. Não demorou para que as lembranças ruins viessem em seguida, com seu pai chegando bêbado, destruindo a paz da família, brutalizando cada um deles. Dirk foi no que era o quarto das crianças, que ele dividia com sua irmã depois que seu irmão mais velho fora para o exército do barão. Foi até uma madeira solta e a desencaixou. Retirou uma caixinha e a colocou em cima de uma cômoda empoeirada. Abriu e sorriu ao rever os tesouros de crianças que a caixa cuidadosamente guardara por tantos anos. Um peão, uma pena de pavão, um pequeno guerreiro esculpido em madeira e outras pequenas tranqueiras que já significaram tanto no mundo em que viviam. Quem é você e o que faz na minha casa? Dirk não tinha tirado o capuz do manto e ouviu a espada sendo desembainhada atrás dele. Reconhecia a voz e o coração acelerou. Virou-se lentamente, retirando o capuz e mostrando o rosto. Na frente dele, o militar alto e forte olhou levemente surpreso, baixando a espada. Ora, vejam só, disse com um sorriso meio torto, quem resolveu mostrar as caras. Olá, pai. Romano conhecia os hábitos de Madeleine e esperava que eles não tivessem mudado. Foi até o templo da deusa Brigitte, onde a chama nunca se apagava. Era uma construção grande e quadrada que seguia a arquitetura medieval da cidade. Lá, ele circulou entre as árvores que rodeavam o templo e observou as pessoas chegarem para o primeiro ofício, onde a sacerdotisa falaria palavras doces sobre um mundo onde todos viveriam para sempre sem dor, sem morte e sem doenças. Romano abandonara há muito tempo todos os caminhos para os deuses. Não acreditava em deuses que tiravam pai e mãe de uma criança e a deixavam minguar na mão de outros ou nas ruas frias. Demorou algum tempo, pois ele chegara muito cedo, até que avistou os cabelos loiros arruivados que se encaracolavam até a cintura. Ele se ocultou atrás de uma árvore enquanto ela passava.
braços dados com um homem alto com bigode muito preto e entradas pronunciadas. Ela sorria e cumprimentava as pessoas que encontrava. Depois que ela entrou no templo, ele entrou também e sentou-se no último banco. Passou toda a liturgia observando a moça que se sentara no primeiro banco, junto com o marido e outras pessoas importantes. Depois de 1 hora, a liturgia terminou e todos formavam uma fila pouco organizada para passar as mãos no fogo de Brigitte, que era mantido vivo por mais de 200 anos pelas sacerdotisas do templo. Levar o calor do fogo sagrado de Brigitte para si era sinal de cura e de prosperidade. Por isso, as pessoas passavam as mãos no fogo, como se o pegassem, e se cobriam com o fogo imaginário. Depois, as pessoas partiam pelo corredor principal do templo. E foi quando ela passou que olhou na direção dele. Romano, sentado discretamente no canto mais escuro do templo, sustentou o olhar e viu o espanto nos olhos dela. A moça tropeçou e o marido a segurou. Quando ela voltou a olhar na direção dele, não havia mais ninguém lá. Gruf usava todas as suas artimanhas para tentar entrar na Torre dos Deuses. Chorou, ameaçou, fez drama e até chantageou, mas tudo o que conseguiu foi matar Peter Paul de vergonha. Ele terminou arrastando-a para longe antes que eles também terminassem presos. O que vamos fazer? Perguntou ela. Não podemos deixá-los presos lá. Gruf, eles estão seguros. Todos nós já estivemos presos antes, ninguém morreu. O que precisamos fazer agora é dormir um pouco, porque amanhã temos que estar de volta aqui logo pela manhã e descobrir o que podemos fazer. Mesmo a contragosto, Gruf sabia que Peter estava certo. Seguiram de volta para a estalagem e dormiram por algumas horas. Na manhã seguinte, estavam de volta à torre. Dessa vez, a porta foi aberta e eles puderam entrar. Toda a majestade que a torre possuía era uma prova da grande prosperidade e serenidade, que, recebendo turistas de todos os cantos, recebia também dinheiro de todos os cantos. Gruf estava embasbacada, mas Peter estava bem concentrado no assunto. Explicaram a situação e foram levados até uma sala onde o senhor de cabelos brancos assinava um monte de papéis. A sala era grande, cheia de livros. Então, disse o homem, terminando uma assinatura em um dos papéis, vocês são os defensores dos hereges? Gruf regalou os olhos. Não, quer dizer, sim, mais ou menos. De que hereges o senhor está falando? Disse ela, meio confusa. O senhor se levantou e rodeou a mesa enquanto falava. Ele usava uma bata de brocado preto com detalhes em dourado e vinho e tinha um grande medalhão que reluzia no peito. Ontem, nós abrimos as portas para todos os religiosos que pudessem representar seus deuses e templos. Recebemos de portas abertas uma jovem chamada Joabe e seu acompanhante, Hit. Murmurou Peter Paul desanimado. São os nossos hereges. Pois bem, as fundações da boa convivência das religiões ontem foram abaladas, graças a eles. Diante de dezenas de testemunhas, a noviça atacou uma clériga da deusa Dana. Foi o caos. O rapaz que estava com ela se meteu na confusão e foi um Zeus nos acuda. Ela morreu? Não, mas precisou de cuidados imediatos e ficou bem ruim. Senhor, me desculpe, disse Peter, mas isso não faz o menor sentido. Nossos amigos jamais atacariam assim alguém sem motivos. Não importam os motivos, interrompeu o homem. Dentro da torre dos deuses, nenhum sangue pode ser derramado, nenhuma disputa física pode ocorrer. É a lei. Se essa lei for quebrada, deve ser punida com todo rigor para dar o exemplo. Nesse momento, Peter e Gruf perceberam que estavam diante de uma situação política. Uma coisa era brigarem na taberna incandescente e passarem uma noite na prisão. Outra era brigar na torre dos deuses. E o que vai acontecer com eles? O homem respirou fundo e voltou a andar pela sala. Serão julgados e provavelmente condenados. Qual a pena? Peter tinha medo de ouvir a resposta, mas precisavam saber com o que estavam lidando. De 5 a 10 anos de confinamento. A sala ficou em silêncio. Peter Paul então ergueu a cabeça. Peter sempre parecera muito jovem, mesmo tendo quase a mesma idade dos outros. Sua ingenuidade também o fazia parecer um menino. Mas, naquele momento, ele parecia alguém importante, alguém que ia fazer o que precisasse ser feito. Bom, o senhor disse que nós somos os defensores deles, disse o jovem.
Gostaríamos de falar com eles agora, por favor. O senhor chamou um guarda e mandou guiá-los até a cela, no último andar da torre. Subiram um longo corredor em espiral por vários minutos até chegarem a uma porta de metal. O guarda abriu a porta e os conduziu por mais um pedaço de corredor em espiral, quando começaram a aparecer algumas portas de madeira em celas. Em uma delas, o guarda parou e abriu. Peter Paul e Gruff entraram e o guarda fechou a porta atrás deles. Dentro da cela, iluminada por uma janela gradeada bem alta, Joabe e Hit os olhavam atônitos, como se ainda não acreditassem no que tinha acontecido. Ah, droga, disse Hit. Prenderam vocês também, é? E esse foi mais um capítulo de Limiar. Muito obrigada e até o próximo capítulo.